né? O impacto do Covid-19 no aspecto psicológico das pessoas, né? Nós vamos conversar agora com a doutora Rosane Obino, ela é psicóloga e ela vai tratar desse assunto aqui com a gente. E na sequência vai entrar a doutora Natasha Heimer, que a gente sempre está trabalhando junto, abordando esses temas, sempre muito preocupado com vocês em levar um conteúdo interessante e relevante nesses tempos, né, tão difíceis que a gente tem enfrentado. Vamos só conseguir fixar aí, Vamos só esperar aí a doutora Rosane. Todo mundo tá me escutando bem? Doutora Rosane, aí? Tanto no mercado corporativo, foram uns 25 anos de experiência em áreas de liderança, mais nas áreas comerciais, mesmo com a minha formação acadêmica em psicologia. E nos últimos 10 anos eu me dedico à consultoria na área de recursos humanos, treinamentos motivacionais, práticas de mindfulness, tanto para empresa como para pessoas, e já utilizo essa prática hoje na psicoterapia. Eu tenho uma linha que é a cognitivo-comportamental, que é mais indicada, inclusive, para casos de ansiedade e depressão, atualmente, pelo menos pela área médica, psiquiatria, é a área que mais se encontra assim, respaldo. Então, a gente trabalha no presente, em cima de crenças, em cima de comportamentos e em cima de mudanças de comportamento. Então, eu trabalho com alguma diversificação no assunto psicológico do ser humano. Que legal. Inclusive, a gente já tem vídeo lá no meu canal, né? Falando sobre síndrome de burnout, assédio moral, bastante conteúdo. Isso, conversamos. E me diz uma coisa, doutora, o que a gente queria saber é o seguinte, como que tem... Lógico que não dá pra gente tratar cada caso é um caso, né? Não dá pra gente entrar no aspecto individual de cada um. Mas como que você tem notado esse impacto dessa pandemia nas pessoas, de modo geral, na sua visão Bom, profissional? sim. Existem poucos casos, em termos, pouca pesquisa científica quando em se tratando de pandemia. Porque pandemia, e essa é a que nós estamos vendo que está impactando em todos os continentes, e todos os países estão tendo uma série de mudanças comportamentais oriundas dessa pandemia, porque nós tivemos a gripe espanhola, mas enfim, a maioria de nós não era nem nascido quando ela aconteceu, e a gente não tinha essa proporção que hoje nós temos justamente pela questão da conexão, da questão tecnológica, dessa aceleração. Então nós conseguimos ter uma visão online de tudo que está acontecendo no mundo inteiro. Então, nós tivemos, na época do SARS, algum tipo de pesquisa. Acho que Cortou, né? Com relação aos impactos, entendeu? Então, hoje, nós sabemos que, em termos psicológicos, era o isolamento, ele falhou. O isolamento, ele gera um impacto na ansiedade. Aumenta o cortisol, isso aumenta o nervosismo, e aí cada pessoa vai dirigir esse nervosismo de forma particular, que vai depender de como ela vivencia as suas emoções. tá. E tá cortando um pouco. Tá todo mundo acompanhando aí ou só pra mim que tá cortando? Vamos ver o que as pessoas falam, mas deu uma cortadinha, mas pode continuar. Oi, doutora. Acho que a sua internet está um pouquinho ruim. Como que vocês estão recebendo aí? A conexão está um pouco ruim? Melhorou. Pode continuar. Bom, então cada um atua de uma forma diferente. Nós reagimos de acordo com o que nós estamos incorporando em termos de pensamentos, padrões emocionais, hábitos. Então, aqueles que já estão trabalhando bastante com o autoconhecimento,
com equilíbrio de uma forma geral, que é lidar com as questões pessoais em relação aos desafios do mundo moderno, onde hoje todo mundo tem dificuldades com relação à qualidade de vida, desafios com relacionamentos muitas vezes familiares, profissionais, dificuldades econômicas no mundo inteiro, mudanças econômicas muito rápidas e todos os negócios precisam se rever, se repaginar, se reinventar o tempo inteiro. A gente precisa de inovação para os nossos negócios continuarem vivos. Então, nós temos um impacto muito grande. A educação sofrendo alteração, educação, que eu digo, educação tanto tradicional como educação familiar. Então, a gente já está vindo desse mundo muito instável e acelerado, e aí, de repente, todo mundo tem que ficar parado com todas as mudanças que estão impactando na saúde e também na área econômica. Então, tem uma série de comportamentos, tem comportamentos psicológicos que eles surgem em algumas pessoas. Uns sentem mais solidão, outros, pode ter vários, né? Você pode ter mais frustração, sensações de desconfiança, medos irracionais, muitas vezes oriundos de uma realidade. Mas é o medo da contaminação, o medo de eu não ter todos os produtos que eu preciso ter em casa, o medo de morrer, o medo ou de alguém ser contaminado. E assim, eu não sei como que as pessoas têm reagido nas suas, por exemplo, nas suas casas. A gente viu que a violência doméstica aumentou. Você vê que os empregadores estão assustados porque eles não podem trabalhar. Isso gera medo, porque se ele não vai trabalhar, ele não vai ter receita. Se ele não tem receita, ele também não pode pagar as contas. E quem é empregado também fica com medo. Será que eu vou ser mantido naquele emprego? Será que eu vou ter dinheiro para comer? E é o auxílio que não sai para todo mundo. E quando a gente liga a TV ou entra nas mídias sociais, olha, eu falo por mim, tem sido difícil a gente se manter a todo momento otimista, forte. E é interessante a gente saber que não é só, por exemplo, não sou só eu que às vezes fico, ai meu Deus, sabe? Você fica desanimada. É interessante saber que tá todo mundo no mesmo barco, né? Uns mais e uns menos. Mas você acha que pode ser que vai ter muita gente desenvolvendo síndrome do pânico ou outras coisas assim do gênero? É esperado que existam algumas ansiedades, alguns quadros de ansiedade, eles podem vir a surgir após a redução do isolamento social. Ou seja, quando as atividades externas começarem a voltar com todos os cuidados que nós já imaginamos, pelo que os especialistas trazem em termos de tendência. Mesmo assim, nós vamos estar algumas pessoas que podem guardar essas emoções e não trabalharem nesse momento para equacioná-las, enfim, porque muitas vezes a gente vê comportamentos compulsivos como comer muito, beber, que a gente já sabe que aumentou o consumo disso tudo. A gente vê bastante meme hoje em dia justamente para ressaltar isso. Algumas pessoas que são compulsivas pelo comprar, também no online, aceleram as compras. Ou quer comprar tudo aquilo que pode, de repente, precisar. Isso é uma compulsão e isso é a forma como a pessoa está lidando com aquela carência, com aquela incerteza, que eu diria que é o elemento que mais está trazendo o aumento da ansiedade agora. E agora pode aumentar a insônia, pode aumentar essa agitação, essa irritação, às vezes até agressividade dentro de casa, que não, agressividade, quando eu digo, não precisa ser física, pode ser psicológica, né? Quando as pessoas estão confinadas, ao mesmo tempo em que nós temos famílias que eu acompanho que estão se entendendo mais. Por quê? Porque estão fazendo o trabalho interior necessário, que é ajustar, se adaptar e aproveitar aquele momento. Então, algumas pessoas reagem positivamente. Doutora, tem uma pergunta aqui.
Tem gente falando que realmente a TV deixa a gente mais apavorado, que o Adriano está falando. E até a doutora Natasha fez uma pergunta muito relevante. Haverá casos de suicídios por falência financeira? Você acha que pode chegar nesse momento? Eu já tenho visto casos assim extremos. Não é esse extremo, mas casos bem complicados. O que a doutora acha? Bom, é o seguinte, o suicídio ele já vem aumentando. E, na verdade, a Organização Mundial de Saúde e toda a área clínica da psicologia, ela já se assusta mais pelo aumento de suicídio em adolescentes. Isso sim é extremamente preocupante. Antes da pandemia, o aumento já era uma realidade, né? Hoje, a gente tem um elemento econômico vindo, né, com bases reais. Então, negócios podem parar de operar de forma saudável e não conseguirem se sustentar, fecharem as portas. Isso sempre pode ser um motivo para alguém dar um fim na sua vida. Tem motivos variados. Ela pode apenas entrar em depressão também. Então, alguns casos de depressão vão para o suicídio, né? Agora, a preocupação sempre da área clínica é com relação aos adolescentes, porque hoje nós estamos tendo os quadros cada vez mais cedo. E isso é o que preocupa muito, porque um jovem, né, ele deveria acreditar na vida. E essa falta de esperança já é um comportamento que tem sido visto de forma preocupante por todo mundo. Inclusive, a rede social, ela tem esse desserviço muitas vezes, porque existe uma visão muitas vezes positiva de muitas pessoas em termos de serem bem-sucedidas, terem sucesso, fama e viagens e uma vida todo feliz. Todo mundo se bem, né? E aí muitas pessoas acham que elas são infelizes, que elas são fracassadas. Então nós tivemos uma aceleração da visão de felicidade interior, porque as pessoas, quando se comparam, geralmente vão para um estágio assim de baixa autoestima. Então a comparação, eu poderia dizer que a comparação e o perfeccionismo são elementos que podem gerar quadros de ansiedade. Sim. Se não cuidar. E o que a doutora indicaria? Tanto para as pessoas que estão em casa, como para os relacionamentos, quem está dentro de um relacionamento, né? Que está junto, que eu digo com a pessoa, morando junto nesse momento. Também observando essa questão de quem tem adolescente em casa, já que você tocou nesse ponto, eu acho que as famílias devem colocar um pouco mais o olhar nisso, nesse filho, nesse sobrinho, nesse momento. E em relação também a esses empresários, que eu conheço muitos que estão, assim, chorando, que estão desesperados. Eles não sabem, até a Natasha perguntou quais são os sintomas disso, né? Eles não sabem nem o que fazer. Você tenta conversar para ver se a gente consegue ver alguma saída, eles estão, assim, depressivos e não conseguem ter um olhar assim, o que eu vou fazer? Porque não tem uma expectativa de término, né? E o que você acha, assim, como que a pessoa pode identificar nela? Se ela está indo por um caminho ruim, se ela está adentrando nisso, né? Talvez uma depressão, para que ela não vá. E o que ela pode fazer para amenizar essa situação? Bom, nós identificamos quando esse estado interno de bem-estar está sendo deteriorado pela forma como você dorme e pela forma como você acorda. Nós podemos muitas vezes estar passando por momentos muito difíceis, mas você tem, digamos, uma motivação que a gente chama de intrínseca, que está ligado ao seu propósito de vida, está ligado com aquilo que você acredita. Algumas pessoas acreditam que vão crescer e que estão aproveitando esse momento, mesmo com perdas, mas que depois os seus negócios vão sair diferenciados. Isso é uma visão e isso depende do que a pessoa acredita. Como é que ela lida com perdas, como é que ela lida com mudança. Então, em primeiro lugar, quem tem negócio, aí eu já vou para uma área de business, né? Quem tem um negócio, alguns negócios vão estar realmente numa situação de pouca defesa, não tem tantas alternativas, mas a maioria dos negócios precisa se reinventar em termos de busca de novas alianças, novos parceiros, revisão dos seus produtos e serviços.
ir para o digital, porque quem não vai para o digital, de uma certa forma, vai sofrer muito mais. E a gente sabe que tem negócios que são muito operacionais, que não dá para ir tanto para o digital, né? Por exemplo, área de transporte. A área de transporte é físico. A área de entregas, que a gente depende bastante. Então, isso é um olhar. Então, é estudar, rever, conversar. Então, tem que fazer novas conexões e muitas vezes ver como é que vai lidar com o negócio no aqui e agora, no presente e também no futuro próximo. Porque alguns podem dar uma pausa, podem retomar depois. Tem negócios que estão mais parados, tem negócios que estão muito ativados, tem negócios que estão iguais, porque eu atendo profissionais que estão no home office, estão trabalhando mais alguns, outros estão trabalhando igual, outros estão trabalhando menos. E outros estão tendo diminuição de salário e diminuição da carga de trabalho pela questão toda de acordos de empresas com colaboradores. Então, assim, se a cada família, cada pessoa dentro da sua casa busca essa aceitação e busca aproveitar esse momento, ainda que esteja com perdas, o que é o espírito da resiliência, você não vê o copo vazio. Você vê que todos aqui estão vivendo situações muito semelhantes. Então, nós não estamos sozinhos. Quer dizer, esse já é um ponto que nos une. E buscar justamente... O ser humano, ele é colaborativo, ele é generoso, ele nasce assim. Mas nós acabamos nos tornando, muito por conta dessa excesso de competitividade e produção dos últimos anos, nos tornamos individualistas. Então, hoje a gente precisa humanizar. E essa crise está trazendo oportunidades de voluntariado, de pessoas que estão com pouco trabalho, mas estão podendo ajudar pessoas carentes ou fabricando produtos, entregando e ajudando em alimentação, por exemplo. Uma coisa que a doutora falou, inclusive a Arlete comentou aqui, que a maioria das pessoas não tem propósito de vida. E vive realmente no automático, né? Ela comenta aqui, de fato é isso. Aí quando chega nesse momento aqui de pandemia, que você precisava estar forte, estruturada emocionalmente, você não tá. Você saiu daquela sua rotina e agora você não sabe o que fazer, nem quem você é, nem quem você... São as pessoas que estão ali com você, que se relacionam com você. Você parece que não conhece, né? Agora, doutora, me diz uma coisa para a gente finalizar, para a doutora Natasha entrar. O que você indicaria, assim, quando a pessoa deve procurar um profissional, ou qual profissional? Psicólogo, psiquiatra? Como a senhora fala isso pra gente poder... Tentando ser bem, assim, objetiva no assunto, né? Diretamente, então tem que buscar as melhores condições e termos. E isso é autorresponsabilização, não é culpar. Quanto mais nós culparmos e não aceitarmos as crises, pior é para a gente resolver e sair dela. Então, tem que abraçar a mudança e acreditar que você vai aprender com ela, que você vai crescer e pede ajuda. Então, o psicólogo é quando o pensamento não está conseguindo funcionar de uma forma positiva. Então, é preciso ter o acompanhamento ou a consulta... Direcionamento profissional. Desse espírito. Agora, o médico é para medicar. E a medicação, muitos médicos são favoráveis mesmo a gente ter o espaço de tempo. Entendi. De tempo, entendeu? Então tem que tomar cuidado para não se apoiar num remédio, e sim apoiar numa visão de vida, qualidade, atividades saudáveis que preencham, que dão sentido para a pessoa. Doutora, eu gostaria de agradecer muito. Obrigada, doutora Suelen. No seu Instagram, né? Você deve dar mais dicas lá, tem mais material, né? Sim, o meu Instagram é o psicóloga Rosane Obino. Lá eu falo muito sobre essa qualidade de vida emocional, mental, física, espiritual. Muito obrigada. Eu que agradeço muito. E
Agradeço, doutora. Obrigada pelo convite. Foi ótimo para conversar com você novamente. Quem sabe a gente volta depois Vamos falar mais, porque esse tema é Por extenso. mim, eu ficava falando. Sim, é extenso. A gente vai conversar mais. Tá bom, então. Então, boa conversa com a doutora Natasha agora. Tá bom, obrigada. Viu? Boa noite a todos. Boa noite. Tchau. Tchau. Ações finais. Do consumo excessivo, né? Isso. A gente até tinha conversado com você sobre as questões dos correios, o aumento das pessoas estão comprando muito e os correios estão trabalhando demais para fazer essas entregas, né? Já que as lojas estão fechadas, então tem muita gente queimando mercadoria. E isso é preocupante, porque como que a pessoa depois vai comprar um novo estoque? Ele está queimando a mercadoria dele e a gente vendo que os preços estão aumentando, assim, exacerbadamente, né? E um outro ponto também que eu achei super interessante, a questão que ela colocou, é a questão do suicídio, né? E a forma que as pessoas devem procurar ajuda. Essa mudança que a gente está vivendo aí, né? Que a gente vai ter que se aproximar ao outro, né? Isso. Ir para a mídia digital, estar mais unido, que é uma prestação de serviço que nós estamos já executando isso, porque a gente, desde o início, estamos aí fazendo essas lives em conjunto e com vários parceiros, com várias pessoas de ramos diferentes. E que esse digital, para a gente, se Deus quiser, não vai ser um grande problema de mudança, porque ainda a gente é jovem, né? Mas eu vejo muitos colegas, assim, me chamando, vocês são as blogueiras. Não é as blogueiras, é a tendência. A gente está treinando já aí para as próximas audiências de instrução, né? Que a gente vai ter aí tudo digital, teletrabalho. E a gente está prestando um serviço social, de utilidade pública. A partir do momento que a gente junta pessoas de áreas distintas para trazer informação e para que a gente veja que todos nós estamos sofrendo, cada um de um jeito, num aspecto, é aproximar eu de você, eu de quem está nos assistindo e ver nós somos humanos e eu preciso de você. E o bacana é que também nos conforta, né? A gente vê que isso não é uma coisa que está somente atingindo a nós. E sim é uma questão geral. Então, que todo mundo precisa mudar. Você tocou num assunto muito importante, Sueli, que a gente precisa refletir, que ela também tocou, a doutora tocou também nesse ponto, que é a gente tentar se relacionar melhor com os familiares, mas também quem é que está com a gente agora nesse momento? Quem é que está buscando a gente nesse momento, né? É uma coisa assim que a gente não pode esquecer quando voltar ao normal. Porque você vê que tem pessoas que estão recuadas, tem pessoas que estão vivendo. Eu costumo dizer isso. Ontem um cliente me ligou, eu falei para ele: tem gente que acha que está de férias. Tem gente que não está entendendo o que a gente está passando. E a pandemia é uma coisa que vai vir aí de uma forma, né, gigantesca. Não vai ser agora. Não. E vai mudar tudo. É um futuro de pestes que está escrito na Bíblia e a gente vai viver. Eu pensei que isso seria só meu filho, né? Mas pelo que eu vejo, veio mais cedo, né? Essa pandemia vai ser um divisor de águas. O mundo que era antes dela, com certeza não vai ser o mesmo depois. E aí cabe a gente agora, nesse momento, ressignificar tudo isso. Quem nós somos e o que nós queremos ser daqui para frente. Seja em termos de trabalho, como a gente está fazendo, indo para o digital, tentando levar informação, seja se unindo, tendo empatia com os outros. E isso vai revolucionar até o mercado de trabalho. Isso é muito importante a gente ter essa consciência. Nos organizando, né? A gente está se organizando para trabalhar melhor, tendo ferramentas melhores. A gente está... Porque essa troca também, a gente vai se acostumando com o holofote. Desde o início eu falei para a doutora Sueli, eu preciso me acostumar ainda com a minha voz, porque eu não consigo me ouvir. Eu acho minha voz horrível. Mas, assim, as coisas foram acontecendo de uma forma tão natural e tão interessante que a gente está tentando se aprimorar ao máximo, assim, para poder a gente voltar também diferente, né? Exatamente. Eu acho que a gente... Eu senti isso. Não sei se é porque eu fiz 40 anos, né? Mas eu senti que eu fiquei um pouco mais velha. Eu perdi, talvez, um pouco daquela coisa mais
angelical, sei lá, aquela coisinha, sabe? Porque hoje a gente tem que ser mais que uma Mulher Maravilha, né? A gente tem que limpar, dar conta do filho, trabalhar, cozinhar, trabalhar, dar conta dos nossos se pratos. Então, relacionar com as pessoas. e não ter lazer, né? Que é o pior, né? A gente está sem lazer. Porque você falar que você ficar dentro de casa todos os dias, tem dia que você já fala assim, meu, que dia é hoje, né? É que essa semana eu voltei pro escritório. Então, essa semana, eu tô numa semana assim, mais de noção, eu tô até mais cansada. Perdi a insônia. Eu tava com insônia. Eu, E depois eu vou ficar mal. Já teve dias que eu tive pesadelo a noite inteira. E aí eu precisei sair na rua. Tinha um monte de gente na rua, gente sem máscara, gente que não respeita o distanciamento social, gente que tá saindo simplesmente por sair, que você percebe que não precisaria, que estão passeando, não estão trabalhando. E é muito triste você ver que as pessoas também não estão se conscientizando disso, né? Então, de repente, a gente fica chateado. Poxa, eu tô fazendo de tudo. Porque eu moro com pessoas de grupo de risco. E aí você fica pensando, poxa, eu tô deixando de fazer um passeio na rua, tô deixando de fazer um monte de coisa que eu queria fazer para proteger os meus. E você vê que tem pessoas que não estão nem aí. Isso te dá uma trava emocional. Você fica, às vezes, com medo mesmo, né? E eu acho que o trabalho nesse momento e a amizade, o relacionamento é a nossa fuga para a gente tentar melhorar, né? isso mesmo, Arlete. Continua vendo notícia uma vez por dia também. Eu vejo pouco, não fico muito focada nisso. Eu tenho colocado mantra, alongamento, tenho feito também, porque também às vezes fico ansiosa, porque parece que eu acordo e falo, gente, que dia é hoje, né? Uma equipe que ela quer fazer com a gente. Acho que ainda eles estão em casa. Eu acho que eles estão em casa, não tenho certeza. E também no Canadá eu não falei também com a Jennifer, mas a gente poderia fazer mais uma rodada aí. Se vocês tiverem interesse, agora se vocês também tiverem interesse em outros assuntos, fale conosco aí, manda mensagens. Isso que eu ia falar. Porque assim, depende de vocês aí. A gente tem muito conteúdo para trazer, mas a gente quer trazer o que vocês querem saber. Se quiserem um novo papo aí com a doutora Rosane, saber como está nos outros países, de legislação, coloca aí que a gente vai trazer. Exatamente, Beatriz, para o nosso novo normal, né? O que a gente vai viver daqui para frente também. E a gente precisa conversar sobre isso, porque é importante para a gente como ser humano e para saber como que a gente vai lidar com isso lá na frente. Então, pode mandar dicas. Até porque vai ser uma coisa assim bem interessante também. Situações de casos que, por exemplo, eu tenho um cliente vem expor para mim um caso. Eu achei bastante interessante essa parte psicológica que a doutora Rosane colocou, porque talvez nós também, às vezes, somos um pouco um psicólogo. E muitas vezes eu encaminho clientes meus, que às vezes está em casa de se divorciar, e eu vejo que ali existe um amor, que o problema ali não é o financeiro, não é falta de amor, não é traição, e sim é um problema psicológico. E eu já salvei já alguns casamentos assim, então é bastante interessante esse tema dela. Você viu que Até é bom a gente unir. Nos dizer futuramente, né, como que tá a procura, né, disso, né, trazer dados. A parte boa também, né? Porque a gente Sim. já falou sobre a Lei Maria da Penha, sobre violência doméstica, mas também sobre até isso que ela falou. Tem casais que estão aprendendo a se relacionar novamente, a se reconstruir, né? E às vezes precisa desse apoio. Eu adorei todas essas nossas lives. Também, amei. Sou suspeita para falar.
E eu agradeço a todo mundo que está aqui com a gente, participando, a Arlete, a Beatriz, todo mundo que está aqui participando. Agradeço de coração e dá sugestão pra gente. Então, na outra semana que a gente volta, né, Natasha? Fazendo live. Vamos voltar na próxima quarta, porque se ser feriado, então vamos dar uma relaxada essa semana e aí na semana que vem a gente volta aí. Aí eu não sei se a gente consegue voltar. Vamos ver como que a gente vai fazer. Tá, mas a gente vai. Você faz aí os anúncios aí perfeitamente aí. E a gente vamos conversar. E as lives vão ficar salvas tanto no seu YouTube, Heimer Advogada, né? E no meu Sueli Colombo também, para quem perdeu o comecinho, vai estar lá. Tá bom? Muito obrigada a todo mundo que esteve com a gente aí. Mesmo quando caiu a conexão, ficou todo mundo aí esperando. Eu também quero agradecer, vocês estão aí junto com a gente e pedir que vocês continuem aí com a gente participando, que a participação de vocês é que faz toda a diferença. Muito obrigada, viu, Priscila? Você sempre está junto com a gente aí, fazendo as perguntas. Isso é muito enriquecedor para o nosso trabalho aí que a gente está fazendo. Felipe, que está sempre aí também, né, doutora? Muito obrigada, gente. Obrigada de coração mesmo, tá? Um beijo, doutora. Beijo, gente. Tchau. Tchau, tchau.